Idosa dividiu seu único pão com mendigo sem saber que ele era milionário. Até que ele mudou sua vida. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Você acredita que um simples gesto pode mudar tudo? Talvez você esteja cansado de tanta frieza no mundo. Mas e se eu te disser que um ato de bondade pode transformar vidas, inclusive a sua? Segundo pesquisas da FGV, o Brasil possui mais de 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Mas, em meio a essa dura realidade, há histórias que nos fazem acreditar de novo no poder do humano. Essa é a história de Dona Marta, uma senhora brasileira de 78 anos, que mesmo tendo quase nada, dividiu seu último pedaço de pão com um homem aparentemente perdido pelas ruas. O que ela não sabia é que aquele mendigo era, na verdade, um milionário em crise existencial. E o que ele fez depois vai fazer você chorar. Nos próximos capítulos, você vai acompanhar uma jornada de reencontro, compaixão e reviravoltas que mais parecem saídas de um filme. Mas tudo isso aconteceu aqui, no nosso país. Hoje, começamos com o início de tudo. Era uma segunda-feira fria em São Paulo. O céu carregado parecia refletir o peso que Marta carregava no peito. A cidade grande passava correndo por ela, como se nem percebesse sua existência. Morando em um quartinho modesto na Zona Norte, ela vivia com a aposentadoria que mal cobria os remédios da pressão. Viúva há 11 anos e com os filhos distantes, o que lhe restava era a memória dos tempos mais felizes e a esperança, teimosa, de que o mundo ainda podia ser bom. Naquela manhã, Marta abriu a velha geladeira e encontrou apenas um pão francês amanhecido e uma pequena margarina vencida há 2 dias. Ela deu de ombros. "Deus há de cuidar", murmurou. Saiu de casa devagar, com sua blusa de lã surrada e os olhos cansados, decidida a fazer o que sempre fazia quando a solidão apertava: sentar-se no banco da praça próxima à estação Tucuruvi e observar a vida passar. Era como se, ali, no vai e vem das pessoas apressadas, ela encontrasse um tipo de companhia. Mas naquele dia, algo chamou sua atenção. Encostado na mureta da praça, havia um homem encolhido, com roupas sujas, cabelos desgrenhados e olhar perdido. Ele não estendia a mão, não pedia nada. Apenas estava ali, invisível para todos, exceto para ela. Marta se aproximou com passos lentos. O homem mal levantou os olhos. Ela sentou ao lado dele e, sem dizer nada, tirou da bolsa o pão já quebradiço e partiu ao meio. "Moço, aceita um pedaço?" Ele a olhou, surpreso. Por alguns segundos, hesitou. "A senhora tem certeza?" "Mais do que nunca. Sozinha ou dividida, essa comida vai acabar do mesmo jeito. Mas dividida, ela pode fazer um bem maior." O homem, sem palavras, pegou o pedaço de pão com mãos trêmulas. Comeu devagar, como quem mastiga lembranças. Depois de alguns minutos em silêncio, ele finalmente falou: "Ninguém me oferece nada há dias." "Obrigado. A senhora é um anjo?" Marta riu baixinho. "Anjo? Não. Só uma velha teimosa que ainda acredita nas pessoas." Eles conversaram por quase 1 hora. Ela contou sobre o marido, sobre os filhos que se mudaram para longe, sobre a saudade do tempo em que o pão era quentinho e as manhãs mais doces. Ele apenas ouvia, atento, como se cada palavra dela curasse um pedaço ferido de sua alma. O nome dele era Rodrigo. Pelo menos, era o que ele disse. E era tudo o que ela sabia. O que Marta não imaginava é que aquele homem sentado ao seu lado não era apenas um sem-teto. Rodrigo era, na verdade, um empresário milionário do setor de tecnologia, que havia sumido misteriosamente do mercado alguns meses antes, após uma traição brutal de seus sócios e a morte repentina da mãe, sua única referência emocional. Desiludido, ele largou tudo. Abandonou contas, carros, imóveis e a vida de luxo. Vagueava pelas ruas tentando entender onde tinha se perdido. E justo no momento em que pensava em desistir de tudo, uma senhora desconhecida lhe ofereceu metade do único pão que tinha. Aquele gesto, tão pequeno aos olhos do mundo, plantou uma semente no coração de Rodrigo. Uma semente que, nos próximos capítulos, vai florescer em algo que nem Marta seria capaz de imaginar. E você? Já pensou que uma atitude sua pode ser o ponto de virada na vida de alguém? Nos próximos capítulos,
Você vai descobrir o que Rodrigo fez após aquele encontro, como ele voltou à sua antiga vida, e como transformou a de Dona Marta para sempre. Mas antes disso, há muito mais para você sentir, chorar e se inspirar. Não perca! O sol começava a esquentar timidamente a manhã fria na zona norte de São Paulo, mas aquele calor leve parecia nada perto do que estava sendo despertado dentro de Rodrigo. Sentado ao lado de Dona Marta, com metade de um pão na mão e um nó na garganta, ele sentia algo que há muito tempo não sentia: conexão. Humanidade. Verdade. Marta não fazia ideia de quem estava diante dela. Para ela, Rodrigo era apenas mais um entre os tantos invisíveis da cidade. Mas para ele, aquele encontro era uma espécie de renascimento. Depois que comeram, ficaram em silêncio por um tempo, observando o vai e vem das pessoas. Marta falava vez ou outra, contando histórias simples da vida, como se narrasse capítulos de um livro antigo e esquecido. Rodrigo ouvia como se cada palavra tivesse um peso especial. Ela não cobrava, não julgava, não perguntava sobre o passado dele. Apenas oferecia presença, e isso, naquele momento, era tudo o que ele precisava. Sabe, moço, tem gente que passa pela nossa vida como vento, mas tem uns que ficam feito cheiro de café pela casa. Não sei porquê, mas sinto que você carrega uma tristeza muito grande aí dentro. Rodrigo olhou para ela e tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto, doído. A senhora não faz ideia. Não precisa me contar se não quiser. Mas se quiser, eu escuto, disse Marta, com os olhos bondosos. Rodrigo ficou em silêncio. O que ele podia dizer? Que já teve helicóptero particular. Que fundou uma das startups mais promissoras do Brasil. Que perdeu tudo por uma traição e fugiu do mundo, largando o dinheiro, os contratos, a fama, e se transformando em um ninguém? Não. Ainda não era a hora. O nome da senhora é Marta, né? Perguntou ele, tentando mudar o foco. Dona Marta. Isso. Mas pode me chamar só de Marta. Dona me deixa velha demais, disse rindo, com um toque de leveza. E o seu, moço? Rodrigo hesitou. Uma parte dele queria dizer a verdade. Mas outra parte, a mais ferida, ainda precisava de tempo. Me chamo Rodrigo. Ela assentiu com um sorriso gentil, como se dissesse, seja bem-vindo, Rodrigo. A conversa seguiu leve. Marta contou sobre a casa em que viveu por 40 anos com o marido, sobre os 2 filhos que se mudaram para o interior, sobre como a solidão às vezes era mais dolorosa do que qualquer doença. Rodrigo se emocionou. Aquela mulher, com tão pouco, ainda conseguia sorrir, contar histórias, oferecer o pouco que tinha a um desconhecido. Naquele mesmo dia, ao se despedirem, Marta tirou da bolsa uma embalagem de bala de hortelã, provavelmente a última que tinha, e ofereceu a ele. Toma, para tirar o gosto do pão velho. Ninguém merece ficar com o gosto de ontem na boca. Nem na vida. Rodrigo segurou a bala como se fosse ouro. Muito obrigado, Marta. Eu venho aqui quase todos os dias, nesse mesmo banco. Quando quiser conversar, é só aparecer. Rodrigo caminhou devagar para longe, mas algo nele já não era o mesmo. As palavras daquela mulher ressoavam como ecos dentro de si. Ninguém merece ficar com o gosto de ontem na boca. Nem na vida. Naquela noite, Rodrigo dormiu embaixo de uma marquise perto da Avenida Cruzeiro do Sul, mas não pegou no sono facilmente. Fechava os olhos e via o rosto de Marta. Lembrava da maneira como ela dividiu o pão, como ela não perguntou nada, como ofereceu tanto sem ter quase nada. Foi ali que ele decidiu, precisava voltar. Não apenas por gratidão, mas porque, pela primeira vez em meses, ele sentia que alguém o via como pessoa, e não como fracasso. No dia seguinte, ao amanhecer, Rodrigo lavou o rosto em uma torneira de praça, ajeitou o cabelo com as mãos e voltou ao mesmo banco. Marta já estava lá, com um pequeno potinho de café que ela trazia em uma garrafinha térmica antiga. Ela sorriu ao vê-lo. Sabia que você voltaria. Como? A gente sente quando a conversa ainda não acabou, disse ela, estendendo o potinho com café. Rodrigo pegou, ainda sem jeito. Hoje trouxe o café, mas não trouxe pão. O dinheiro do mercado só vem semana que vem. Não precisa trazer nada, Marta. Só o café já é luxo para mim.
Eles riram juntos. E naquele riso havia um elo que se formava, discreto, mas forte. Uma aliança silenciosa entre duas almas partidas. Mas o que Marta ainda não sabia era que aquele homem que bebia seu café com humildade já esteve nas capas das maiores revistas de negócios do Brasil, deu palestras no exterior, negociou com COR internacionais e tinha dinheiro guardado bastante para mudar a vida de muita gente. Rodrigo ainda não estava pronto para contar. Mas a cada dia que passava ao lado de Marta, o coração dele se reconstruía em silêncio. E o plano para recomeçar sua vida e transformar a dela começava a nascer dentro dele. Porque às vezes, tudo que a gente precisa é de um pedaço de pão, um pouco de escuta e alguém que acredite que você ainda é alguém. O terceiro dia chegou com uma garoa fina, daquelas típicas de São Paulo, que molha sem avisar e deixa o ar ainda mais gelado. Mesmo assim, Dona Marta estava lá, pontual, sentada no banco de sempre, com sua garrafinha térmica e 2 copinhos descartáveis guardados em uma sacolinha. Ela olhava ao redor, como quem espera algo, ou alguém. Rodrigo apareceu pouco depois, vestindo as mesmas roupas gastas de dias anteriores, mas com semblante um pouco mais vivo. Seus passos ainda eram lentos, mas o olhar já não era tão vazio. Ele trazia consigo algo que há tempos não sentia: esperança. Bom dia, Marta, disse, tentando sorrir. Achei que hoje você não vinha, respondeu ela, já servindo o café com cuidado. Com esse tempo feio, só gente doida ou com propósito aparece. E eu sou o quê? Você? É os dois, disse ela, soltando uma risada leve. Tomaram o café em silêncio por alguns minutos. A praça ainda estava vazia, apenas alguns passantes apressados cruzavam o cenário. Marta, posso te fazer uma pergunta? Claro, pode tudo. Só não me pede para correr maratona porque esses joelhos aqui não ajudam mais. Rodrigo riu, um riso sincero, o primeiro em muito tempo. Por que a senhora me ajudou aquele dia? Sem me conhecer, sem saber se eu era perigoso. Ela pensou por alguns segundos, depois respondeu com a calma de quem já viveu muito. Porque eu já estive no fundo do poço também. Não da rua, mas da alma. Quando perdi meu marido, quase enlouqueci. E sabe o que me salvou? Uma vizinha que bateu na minha porta com um prato de sopa. Ela não me deu conselhos, não fez discurso. Só me deu comida quente e um abraço. Naquele dia, eu prometi que, sempre que pudesse, eu faria o mesmo. Mesmo que fosse com um pão duro. Rodrigo baixou os olhos, comovido. Aquela mulher, com tão pouco, carregava uma riqueza que ele não via há anos. Eu não sou quem você pensa que eu sou, Marta, ele disse de repente, quase num sussurro. Ela o olhou com leveza. E quem eu penso que você é? Alguém quebrado, perdido, um fracasso. E não é? Ele hesitou. Talvez seja. Então, bem-vindo ao clube. Mas deixa eu te contar uma coisa. Todo mundo carrega seus pedaços quebrados. A diferença é o que a gente faz com eles. Essas palavras ecoaram fundo em Rodrigo. Algo dentro dele se mexeu. Pela primeira vez desde que fugira da sua vida de luxo, ele sentiu que estava pronto para dar o primeiro passo de volta. Marta, eu fui alguém importante um dia. Muito importante. Ela apenas observava, sem interromper. Eu fundei uma empresa de tecnologia. Trabalhava com inteligência artificial, automação para grandes empresas. Tinha sócios, equipe, investidores. A gente cresceu rápido. Muito rápido. E o que aconteceu? Rodrigo suspirou, como quem se prepara para uma ferida que ainda dói. Fui traído pelos meus próprios sócios. Eles usaram documentos falsos, desviaram dinheiro. Quando percebi, já era tarde. E no mesmo período, minha mãe morreu. Era tudo o que eu tinha de verdade. Eu entrei em colapso. Desapareci. Larguei tudo. Deixei minha vida para trás e vim parar aqui, como se quisesse me apagar do mundo. Marta não disse nada por alguns instantes. Depois, colocou a mão enrugada sobre a dele. Então talvez esse apagão tenha te trazido para a luz, Rodrigo. Às vezes, a gente precisa perder tudo para encontrar o que importa. Ele segurou as lágrimas.
Estava cansado de ser forte. Eu quero voltar, Marta. Não para ser o mesmo homem de antes, mas para consertar as coisas. Para fazer algo que realmente faça sentido. E o que te impede? O medo, o julgamento. E eu não sei por onde começar. Começa por mim, disse ela, sorrindo. Usa esse dom que você tem para mudar pelo menos a minha vida. Já é um começo, né? Essas palavras caíram como um raio em Rodrigo. Um plano começou a se formar em sua mente. Sim, ele podia recomeçar. E faria isso mudando a vida daquela mulher que lhe deu tudo mesmo sem ter nada. Naquela tarde, Rodrigo deu um passo ousado. Foi até uma lan house próxima, usou os poucos trocados que tinha e acessou um antigo e-mail corporativo. Para sua surpresa, ele ainda tinha acesso. Lá, encontrou mensagens não lidas de ex-colegas, advogados, até mesmo jornalistas tentando contato após seu desaparecimento. Ele passou horas ali, lendo tudo, recuperando senhas, reativando contas antigas. Na saída, o coração batia acelerado. O mundo que ele abandonara estava ali, esperando. Mas agora, ele voltaria diferente. Voltou ao banco da praça e encontrou Marta alimentando pombos com farelos de pão. Marta, você me ajudaria com uma coisa? Se não for carregar sofá, eu topo. Quero mudar sua vida. De verdade. Mas preciso que confie em mim. Rodrigo, eu já confiei o último pedaço do meu pão em você. Isso aí agora é fichinha. Eles riram. E naquele instante, algo foi selado. Não era só uma promessa. Era o início de uma transformação profunda, para os dois. Naquela noite, Rodrigo mal conseguiu dormir. O corpo ainda se acomodava entre o frio da rua e o desconforto do chão duro, mas a mente fervilhava. Havia meses que ele não sentia esse tipo de inquietação. Não era mais desespero, era vontade de construir. E, pela primeira vez desde sua queda, ele tinha um propósito: recomeçar. E mais do que isso, retribuir. No dia seguinte, o céu ainda estava cinza, mas Rodrigo via tudo com outras cores. Ele acordou cedo, lavou-se na mesma torneira da praça e caminhou até o centro, usando um dos poucos contatos que ainda lembrava de cor. A sorte, ou o destino, sorriu para ele. Entrou em uma pequena cafeteria próxima à Avenida Paulista, onde anos antes costumava fechar negócios. Pediu um copo de água e ficou ali, observando o movimento. Enquanto fingia estar distraído, um homem de terno passou e parou ao reconhecê-lo. Rodrigo! Rodrigo Velasquez. É você? Rodrigo se virou devagar. Era Carlos Mendes, um ex-funcionário, um estagiário nos seus tempos de glória. Hoje, claramente bem-sucedido, era gerente de operações de uma fintech emergente. Carlos, caramba! Quanto tempo! Carlos não escondeu a surpresa e o choque ao ver o antigo chefe com aparência tão abatida. Você sumiu, cara. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Tem gente que achou que você tinha morrido. Rodrigo sorriu, sem graça. De certa forma, eu morri um pouco. Carlos se aproximou, puxou uma cadeira. Fala comigo. O que aconteceu? Em poucos minutos, Rodrigo contou a versão resumida dos últimos meses. Falou da traição dos sócios, do colapso emocional, da decisão de desaparecer e de Marta. Carlos ouvia com olhos arregalados, entre espantado e emocionado. Cara, isso parece filme. É. Mas é real. E agora eu tô tentando voltar. Não pelo dinheiro, mas pela dignidade. Eu quero fazer diferente. E para isso, eu preciso de ajuda. Não quero caridade, Carlos. Quero uma chance. Um computador. Um lugar para começar. Carlos não pensou duas vezes. Eu tenho uma sala vazia no coworking da empresa. Se quiser, pode usar. Te dou um notebook antigo também. E se topar, posso te indicar como consultor em alguns projetos que estamos tocando. Sua experiência ainda vale ouro, Rodrigo. Só precisa se reerguer. Rodrigo sentiu os olhos arderem. Você não tem ideia do que isso significa para mim. Tenho sim.
porque você acreditou em mim quando ninguém acreditava. Agora é minha vez. Eles se abraçaram. E ali, naquela cafeteria onde antes Rodrigo dava ordens, agora ele recebia a primeira mão estendida do novo ciclo. Nos dias que se seguiram, Rodrigo passou as manhãs no coworking, reativando contatos, estudando o mercado, limpando sua reputação online. Criou um perfil novo no LinkedIn, onde fez uma publicação honesta, abrindo o jogo. Durante meses, eu estive ausente do mundo. Sofri perdas, decepções e caí mais fundo do que imaginava ser possível. Mas hoje, volto com uma nova perspectiva. Mais humano, mais real. Estou pronto para começar de novo. A postagem viralizou. Centenas de comentários de apoio, antigos parceiros querendo retomar contato e novas oportunidades surgindo. À tarde, Rodrigo seguia fiel à sua rotina. Voltava à praça para encontrar Marta. Ela, sem saber de nada, continuava levando seu café humilde e dividindo as histórias de uma vida simples. Marta, eu consegui um computador e um lugar para trabalhar. Rodrigo, que bênção, meu filho. Tô começando do zero. Mas dessa vez, com o pé no chão. E com você no coração. Ela se emocionou, mas disfarçou com um sorriso. Tô orgulhosa, viu? Mas olha, só me promete uma coisa. Qualquer coisa. Não deixa o mundo te endurecer de novo. Porque esse Rodrigo que senta aqui comigo, esse é o homem que vale ouro. Rodrigo engoliu seco. Ela via através dele como ninguém. Na semana seguinte, ele voltou ao coworking com uma ideia fixa na cabeça. E se ele criasse algo voltado para pessoas como Marta? Gente esquecida. Gente invisível. Gente com sabedoria, mas sem oportunidades. Nasceu ali o embrião de um projeto, Conecta Vidas, uma plataforma para conectar idosos a serviços sociais, oportunidades de reintegração, atividades culturais e até mentoria de vida para jovens. Marta seria a primeira embaixadora. Mas ele ainda não contou. Queria esperar o momento certo. No fim daquele mês, Rodrigo conseguiu fechar seu primeiro contrato como consultor. O pagamento ainda era modesto, mas suficiente para alugar um pequeno quarto, tomar um banho quente, comprar roupas novas e planejar algo especial. Ele passou em uma padaria e comprou o melhor pão francês que viu. Também comprou um buquê de flores do campo. Ao chegar na praça, encontrou Marta no banco de sempre. Ela sorriu ao vê-lo, mas seus olhos se arregalaram ao ver o que ele trazia. Que isso, Rodrigo? Um presente. Por dividir o pouco que tinha comigo. Hoje, eu quero dividir com você um novo começo. Ela segurou o pão como se fosse um troféu. Tá fresquinho, hein? Tá. E hoje tem manteiga. E flores. Flores? Não ganho flores desde o enterro do meu marido. Rodrigo segurou sua mão. Hoje a gente não enterra nada. Hoje a gente planta. E essas flores são o início do que vamos construir juntos. Ela sorriu. E dessa vez, chorou. Sem vergonha. Sem medo. Chorou porque a vida, pela primeira vez em muito tempo, parecia fazer sentido novamente. Naquela noite, depois de entregar as flores e o pão à dona Marta, Rodrigo caminhou pelas ruas do bairro com o coração em chamas. Mas dessa vez, não era dor, era empolgação. O frio cortante de São Paulo já não o incomodava tanto. Pela primeira vez em meses, ele sentia que estava vivo de novo. O pequeno quarto que alugara em uma pensão na região da Luz era simples, mas parecia um palácio comparado aos dias dormindo em papelões. O colchão fino, a coberta poída e o ventilador barulhento eram agora luxos silenciosos que ele agradecia em oração. Enquanto o resto da cidade dormia, Rodrigo não conseguia parar de pensar em tudo o que vinha acontecendo. Aquela mulher, com seu olhar sereno e suas frases carregadas de sabedoria, tinha sido o ponto de virada de sua história. E ele não podia, nem queria, parar ali. No dia seguinte, ele se trancou na pequena sala do coworking onde Carlos havia lhe cedido espaço e começou a escrever. Anotou ideias, rabiscou conceitos, mapeou possibilidades. Queria criar algo realmente útil, algo que não apenas fosse mais uma startup no mar de inovações, mas que tocasse vidas. Que mudasse o destino de pessoas como Marta, e como ele. Nasceu ali,
entre rabiscos e cafezinhos passados na máquina do canto, o embrião oficial da Conecta Vidas. A ideia era simples e revolucionária ao mesmo tempo. Uma plataforma digital de fácil acesso, feita especialmente para incluir idosos em atividades sociais, cursos gratuitos, rodas de conversa, apoio psicológico, assistência jurídica e, futuramente, até oportunidades de trabalho leve e dignidade financeira. Marta seria o rosto da campanha. E ele já sabia o slogan: porque ninguém deveria envelhecer invisível. Nos dias seguintes, Rodrigo contou a novidade para Marta. Eles estavam sentados no banco de sempre quando ele tirou da mochila um notebook e mostrou uma apresentação simples, com cores suaves, letras grandes, tudo pensado com carinho para o público que ele queria alcançar. Marta olhou encantada. Isso tudo é pra gente como eu? É, Marta, pra você. Para milhares de donas Martas que estão por aí, vivendo esquecidas, mas cheias de histórias, cheias de valor. Mas eu não sei nem mexer nesse negócio aí, disse, apontando para o computador. Não precisa. Eu vou cuidar de tudo. Só preciso da sua história, da sua verdade, da sua imagem. Marta riu. Ah, meu filho, imagem não tem mais. Só umas rugas bem vividas. É isso que eu quero mostrar. Que beleza não tem idade. Que dignidade é para todos. E que ninguém, nunca mais, vai passar despercebido se depender de mim. Ela enxugou uma lágrima com o punho da blusa e balançou a cabeça, emocionada. Então vamos fazer esse trem funcionar. Rodrigo sabia que precisaria de apoio. Tecnologia, ele entendia. Mas para transformar aquela ideia em realidade, ele precisava de pessoas, patrocínio, divulgação. Fez uma lista de contatos antigos, enviou mensagens sinceras, algumas sem resposta. Mas o destino, como já vinha demonstrando, tinha planos próprios. Carlos, seu antigo estagiário e agora parceiro, apresentou Rodrigo a Fernanda Vasques, coordenadora de uma ONG voltada para a inclusão digital da terceira idade. Fernanda ficou emocionada com o projeto e, ao ouvir sobre Marta, quis conhecê-la imediatamente. Dona Marta, ouvi muito sobre a senhora. Queria agradecer, de verdade, por tudo que representa para esse projeto. Imagina. Só fiz o que meu coração mandou. E um pouco de café também. Todos riram. Fernanda tirou uma foto das duas, Marta e seu sorriso tímido, e, com autorização, publicou no Instagram da ONG com uma legenda comovente. No dia seguinte, a foto viralizou. Mais de 60 mil curtidas, comentários de apoio, histórias semelhantes sendo compartilhadas. A hashtag Conecta Vidas explodiu. Empresas começaram a entrar em contato oferecendo apoio. Voluntários surgiram. Programadores, designers, fotógrafos, educadores. Todos querendo contribuir. E tudo isso por causa de um pão dividido numa praça. Em menos de um mês, Rodrigo conseguiu montar um protótipo funcional da plataforma. A equipe cresceu, e com ela, o impacto também. Marta foi convidada para participar de uma roda de conversa em um centro cultural da Zona Sul. Nunca tinha falado ao microfone. Naquele dia, com a voz trêmula, ela disse: "Eu achava que minha vida já tinha passado. Que eu era só mais uma senhora esperando o tempo correr. Mas o Rodrigo me fez lembrar que a gente nunca é velho demais para recomeçar." Aplausos. Lágrimas. Gente emocionada de todas as idades. Rodrigo assistia de longe, com os olhos marejados, pensando em como a vida podia ser imprevisível. E em como, se alguém dissesse meses antes que ele estaria ali, com uma idosa simples ao lado, transformando vidas, ele teria rido. Mas agora, ele só queria agradecer. Naquela mesma noite, após o evento, Rodrigo levou Marta para jantar em um restaurante simples, mas acolhedor. Era a primeira vez dela em um lugar assim desde o velório do marido. "Rodrigo, eu tô nervosa. Nem sei como se usa esses talheres chiques. Usa do jeito que quiser, Marta. Aqui você é a estrela." Imagina. Uma velha dessas. Uma velha que mudou a minha vida. E agora tá mudando a de muita gente. Ela olhou ao redor, com os olhos brilhando. Sabe o que é mais bonito nisso tudo?
Eu nunca pedi nada. Só dei o que tinha. E olha quanta coisa voltou para mim. Rodrigo segurou sua mão, com carinho. O universo devolve tudo, Marta. Principalmente o que vem do coração. Eles brindaram com suco de laranja. E, naquele momento, não havia mais milionários, nem mendigos. Havia apenas duas almas resgatadas pela bondade. E o melhor ainda estava por vir. A fama do projeto Conecta Vidas estava se espalhando mais rápido do que Rodrigo poderia imaginar. Em menos de 2 meses, a plataforma passou a ser citada em programas de rádio, portais de notícias e até em uma reportagem curta de televisão sobre iniciativas sociais inovadoras em São Paulo. Rodrigo assistiu a matéria ao lado de Dona Marta, em uma pequena televisão emprestada por um vizinho da pensão. Quando a imagem dela apareceu na tela, distribuindo sorrisos e contando sua história de forma doce e firme, ele percebeu quão longe haviam chegado. "Olha eu ali", disse ela, tapando o rosto com as mãos e rindo como uma menina. Rodrigo também riu, mas por dentro, algo o incomodava. O sucesso começava a atrair olhares e memórias. Nos bastidores, ele vinha recebendo mensagens de gente do passado, e nem todas com boas intenções. Ex-sócios, advogados, jornalistas curiosos. Muitos queriam saber onde ele estava, como estava ganhando dinheiro novamente, e por que havia sumido de repente. Até então, Rodrigo vinha ignorando. Mas o destino, como sempre, estava prestes a colocá-lo à prova. Na manhã seguinte, enquanto saía do coworking, Rodrigo foi surpreendido por um homem bem vestido, parado ao lado de um carro preto. "Rodrigo Velasquez, achei que você estivesse morto." Rodrigo parou no mesmo instante. Reconheceu a voz. Era Eduardo Costa, um dos ex-sócios que haviam participado do golpe que o derrubou meses antes. "O que você quer?" "Calma, calma. Só quero conversar. Vi você na matéria do G1. Esse seu projetinho de idosos tá bombando, hein? Muito tocante." Rodrigo sentiu o sangue ferver. Por dentro, queria gritar, mas manteve a compostura. "Isso não é um projetinho, Eduardo. É uma iniciativa social. Uma missão." "Ah, claro, missão. E esse seu discurso de herói de novela vai até quando?" Rodrigo deu um passo à frente. "Não tenho nada para conversar com você. Nem com ninguém que me usou, me traiu e me deixou no chão." Eduardo sorriu, mas era um sorriso frio, calculado. "Olha, só vim avisar que seu nome ainda está ligado a documentos da antiga empresa. Você sumiu, lembra? Tem pendências, processos em aberto. Se eu fosse você, resolveria isso antes que a justiça venha cobrar do seu lindo projeto." Rodrigo congelou. Sabia que parte daquilo era verdade. Ele havia assumido a culpa. E nunca regularizou sua saída da empresa. "Boa sorte, Rodrigo. E manda um beijo pra velhinha. Bonitinha ela." Rodrigo cerrou os punhos. Mas não respondeu. Sabia que não podia entrar nesse jogo. Não mais. Naquela noite, ele ficou inquieto. "Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado." Agora sim, vamos para a história. Tinha medo de que o passado sujasse tudo o que estavam construindo. Voltou para a pensão, tentou descansar, mas não conseguiu. Pegou seu notebook e começou a organizar documentos, fazer buscas, consultar processos antigos. Sim, Eduardo dizia a verdade em parte. Ainda existiam pendências jurídicas que poderiam respingar no Conecta Vidas. E foi nesse momento que Rodrigo percebeu que precisava fazer algo que vinha evitando há muito tempo: encarar o passado de frente. No dia seguinte, conversou com Carlos e com Fernanda, explicando a situação. Abriu o jogo. Contou tudo: os documentos assinados sem ler, a manipulação dos ex-sócios, o sumiço e agora, a tentativa de chantagem. Fernanda foi direta: "Rodrigo, o que você está fazendo agora tem valor social, mas precisa estar blindado legalmente. Vamos te ajudar."
Conheço um advogado sensacional que trabalha com causas sociais. Ele pode assumir sua defesa. Rodrigo hesitou. Eu não quero que isso vire um escândalo. Não quero a Marta exposta. Ela não merece isso. Carlos bateu no ombro dele. Você merece recomeçar com dignidade. Isso inclui se proteger de gente como o Eduardo. Vamos fazer isso direito. Enquanto isso, Marta percebia que Rodrigo andava mais calado. Ele chegava à praça, tomava café, mas ficava olhando pro nada, pensativo. Que foi, meu filho? Tá com cara de quem comeu jiló com limão. Rodrigo riu, tentando disfarçar. É só cansaço, Marta. Ela estreitou os olhos, desconfiada. Desde quando o cansaço faz a gente esquecer de sorrir? Ele respirou fundo. Marta, lembra quando você me disse que todo mundo carrega seus pedaços quebrados? Lembro, claro. Alguns dos meus pedaços ainda estão machucando. Tem gente do meu passado tentando me derrubar de novo. Marta ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, falou com aquela calma que parecia vir de outro mundo. Olha, Rodrigo, tem coisa que só sara quando a gente abre o machucado, limpa e deixa o tempo cuidar. Mas fugir do que te feriu só faz o machucado infeccionar. Ele olhou para ela com os olhos marejados. Eu tô tentando ser alguém melhor, Marta. Mas às vezes, sinto que não consigo escapar do que fui. E quem disse que precisa escapar? Tudo o que você passou te trouxe até aqui. Se você mudar a rota, mude pelo amor, nunca pelo medo. Essas palavras ficaram ecoando dentro de Rodrigo pelo resto do dia. No final da semana, ele teve a primeira reunião com o advogado indicado por Fernanda. Um rapaz jovem, mas muito experiente com casos complexos. Rodrigo, você ainda tem tempo de resolver isso. Vai dar trabalho, mas não é impossível. E se Eduardo ou outros tentarem prejudicar o projeto, podemos blindá-lo legalmente. Rodrigo apertou as mãos, sentindo o peso da responsabilidade, mas também o alívio de não estar mais sozinho nessa luta. Vamos fazer isso. Por mim. E por tudo o que estamos construindo. Na praça, Marta esperava com o café de sempre. Quando ele chegou, ela já estendia o copinho com aquele sorriso acolhedor. Hoje o café tá mais forte. Senti que você ia precisar. Rodrigo pegou o copo, olhou para ela com carinho e disse: Obrigado por estar comigo, Marta. Por acreditar em mim quando nem eu acreditava. Ela sorriu, simples como sempre. Quem tem fé no outro nunca anda sozinho, meu filho. E Rodrigo entendeu, naquele momento, que não importava o que o passado tentasse fazer. O futuro dele já estava em construção, e era feito de pão, café, lágrimas e recomeços. Amanhã começou diferente. Rodrigo chegou à praça e não encontrou Dona Marta no banco de sempre. O lugar estava vazio, o copinho de café não estava ali, nem o saquinho com farelos para os pombos. Seu coração apertou. Aquilo nunca havia acontecido desde que se conheceram. Esperou por alguns minutos, depois ligou para o telefone antigo que ela havia recebido da ONG semanas antes. Chamou até cair na caixa postal. Rodrigo sentiu um calafrio. Correu até a pensão, pegou o notebook e entrou em contato com Fernanda. Marta não apareceu hoje, nem atende o telefone. Você sabe de algo? Fernanda ficou em silêncio por alguns segundos. Rodrigo, eu ia te ligar mais tarde. Marta passou mal ontem à noite. Está internada no Hospital Santa Marcelina, Zona Leste. Não é grave, mas acharam melhor observar. O mundo pareceu girar. Rodrigo sentiu o peso do medo. Sem pensar duas vezes, pegou um ônibus e foi até o hospital. Durante o trajeto, lembrava de cada palavra dita por Marta, de cada olhar, de cada manhã fria em que ela insistia em aparecer com seu pão e seu café. Ao chegar, correu até a recepção. Dona Marta de Souza. Idosa. Internada ontem à noite. Quarto 312.
Mas só pode uma visita por vez, senhor. Rodrigo subiu com pressa. Quando abriu a porta do quarto, encontrou Marta sentada, sorrindo, com um daqueles sucos de caixinha nas mãos. E, olha ele aí. Pensei que só vinham me visitar quando eu morresse, brincou. Rodrigo suspirou aliviado, se aproximou e segurou sua mão. Você me deu um susto. Foi só a pressão, meu filho. Esses sustos da idade. Mas os médicos me trataram como uma princesa. Até televisão tem aqui. Rodrigo riu. Ficou ao lado dela por horas, conversando, contando as novidades do projeto. Ela ouvia tudo com atenção, orgulhosa, e depois cochilava por alguns minutos, exausta. Naquele dia, Rodrigo entendeu uma coisa que ainda não havia processado completamente. Ele amava Marta como a uma mãe. E faria qualquer coisa para protegê-la. Nos dias seguintes, Marta continuou internada para exames de rotina. Rodrigo se revezava entre o coworking, as reuniões do projeto e o hospital. A equipe do Conecta Vidas crescia, a plataforma já estava em uso em outras cidades, e com o apoio de uma grande operadora de telefonia, começaram a desenvolver um aplicativo ainda mais acessível. A notícia boa veio por e-mail. O projeto havia sido indicado ao Prêmio Nacional de Inovação Social, um dos mais importantes do país. Rodrigo ficou em choque. O reconhecimento era real. E mais do que isso, eles estavam realmente mudando vidas. Marta, você acredita que fomos indicados a um prêmio? É claro que acredito. Ora, eu tô aqui nessa cama, mas não tô morta. Não. Já vi a sua luz faz tempo. Agora é o Brasil que tá vendo. E você vai comigo na premiação, tá ouvindo? Eu? De salto e vestido longo? Só se for com sandália ortopédica. Ambos riram alto, o som ecoando pelo quarto hospitalar como um raio de sol. O dia da premiação chegou. O evento seria transmitido ao vivo para todo o país, diretamente de Brasília. Rodrigo viajou com parte da equipe, mas Marta não pôde ir, ainda estava em recuperação, sob cuidados médicos. Mesmo assim, ela acompanharia tudo do hospital, com uma equipe inteira da ala de geriatria reunida ao redor da televisão. Rodrigo, nervoso, subiu ao palco ao ser anunciado como um dos finalistas da categoria Transformação Humana. Segurando o microfone, ele olhou para a plateia, respirou fundo e começou: há poucos meses, eu era um homem perdido. Literalmente, nas ruas de São Paulo. Tinha sido traído, abandonado, e sentia que nada mais fazia sentido. Até que uma mulher, que mal me conhecia, me ofereceu metade de um pão. Esse gesto simples foi mais do que um lanche. Foi um chamado. A plateia ficou em silêncio absoluto. Dona Marta, com seus olhos cansados e alma gigante, me estendeu a mão. Me deu um café, um banco de praça e, principalmente, esperança. E foi assim que nasceu o Conecta Vidas. Um projeto que não é sobre tecnologia. É sobre olhar para quem foi esquecido. Sobre lembrar que dignidade não tem idade. E que recomeçar é um direito de todos. As palmas vieram com força. Algumas pessoas choravam. Rodrigo engoliu as lágrimas, e em seguida, ouviu seu nome ser chamado. E o vencedor da noite é Conecta Vidas, de Rodrigo Velasquez. Ele subiu ao palco, pegou o troféu e, ao erguer, disse em alto e bom som: esse prêmio é dela. Da mulher que me devolveu a vida com um pedaço de pão. Marta, esse é seu. No hospital, Marta chorava em silêncio. Não por vaidade, nem por orgulho. Chorava porque, pela primeira vez, sentia que sua existência tinha deixado marca no mundo. Esse menino virou gente grande, né? Disse, rindo entre lágrimas para uma enfermeira. Na manhã seguinte, a imagem de Rodrigo no palco segurando o troféu e dedicando a Marta foi manchete nos principais sites de notícia. A história viralizou. Televisões, rádios, jornais, todos queriam saber quem é a idosa que mudou a vida de um milionário falido. E, pela primeira vez na vida, Marta recebeu convites para entrevistas, homenagens e até um documentário.
Mas ela recusou a maioria. Eu não quero fama. Só quero ver o bem continuar. Se for para isso, eu apareço. Se não, volto para minha praça. Rodrigo, agora mais forte e focado, já preparava a próxima fase do projeto. Abrir uma casa de apoio permanente para idosos em situação de abandono, com assistência médica, educação continuada e afeto, tudo inspirado em Marta. E o nome do espaço já estava decidido: Casa Dona Marta, onde o tempo vira carinho. A repercussão do prêmio foi avassaladora. Nas redes sociais, a história de Rodrigo e Dona Marta se espalhou como fogo em palha seca. Pessoas do país inteiro, do interior do Amapá até as grandes capitais do Sul, compartilhavam vídeos, recortes da entrevista e, principalmente, aquela frase dita por Rodrigo no palco: "Ela me deu metade de um pão. Eu dei o resto da minha vida para retribuir." O Brasil se apaixonou por Dona Marta. Sem querer, aquela senhora simples, de olhar calmo e fala mansa, virou símbolo de humanidade em meio a tempos tão duros. Rodrigo, agora oficialmente fundador e rosto do Conecta Vidas, usava toda a visibilidade para impulsionar a expansão do projeto. Novas parcerias se formavam a cada dia, mas nenhuma decisão era tomada sem antes conversar com ela. "Marta, querem fazer uma série sobre a gente. Uma produção daquelas, sabe? Com a atriz famosa te interpretando e tudo." Ela, sentada no jardim do hospital, que agora era visitado diariamente por jornalistas, suspirou fundo e disse: "Se eu topar, tem que prometer que não vão inventar moda. Nem me fazer parecer mártir. Eu sou só uma velhinha com café no bolso e coração cheio de história. A gente promete, Marta. Vai ser tudo com sua verdade. E mais, você vai ter o direito de aprovar o roteiro." Ela riu, surpresa. Olha onde eu fui parar. De pensionista invisível a roteirista de mim mesma. Enquanto isso, Rodrigo recebia um convite especial da Presidência da República: ser homenageado no Congresso Nacional como um dos nomes que mais contribuíram para o impacto social do país no último ano. Mas ele recusou, com uma condição: só aceito se Dona Marta for homenageada comigo. Porque essa história nunca foi só minha. E assim foi. Na cerimônia, transmitida ao vivo pela TV Câmara e pelo canal do Senado, Dona Marta, usando um vestido lilás emprestado por uma das voluntárias do projeto, subiu ao palco ao lado de Rodrigo e foi ovacionada por deputados, senadores e representantes da sociedade civil. Ela pegou o microfone, com as mãos um pouco trêmulas, mas o olhar firme. "Nunca imaginei estar num lugar como esse. Quando eu era pequena, meu pai dizia que pobre só entra em lugar bonito se for para limpar. Hoje, entro aqui para ser ouvida. E quero dizer que ninguém precisa ser grande para fazer o bem. Basta ser gente de verdade." A plateia aplaudiu de pé. Algumas pessoas choraram. Outras filmavam, tentando eternizar aquele momento. Rodrigo, do lado dela, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquela era, sem dúvida, a maior virada da vida de ambos. Mas como toda história real, o destino guardava ainda uma curva inesperada. 3 dias depois da homenagem, Rodrigo foi acordado por uma ligação do hospital. A voz do outro lado era doce, mas séria: "Senhor Rodrigo, Dona Marta teve uma queda de pressão durante a noite. Entrou em observação intensiva. Achamos melhor avisar o senhor." Ele correu até o hospital, como já fizera outras vezes. Mas dessa vez, ao chegar, a equipe médica o conduziu direto para a UTI. Marta estava inconsciente. Ela teve uma pequena falha cardíaca. Não foi um infarto, mas está fraca. A idade, o estresse, a emoção, tudo isso pesa, Sr. Rodrigo. Estamos fazendo o possível. Rodrigo ficou ali, parado. O mundo parecia congelado. Seu peito pesava. Não era justo. Não depois de tudo o que viveram. Não depois de recomeçarem juntos. Segurou a mão dela por horas. Sussurrou palavras no ouvido, mesmo sem saber se ela ouvia. "Marta, você não pode ir agora. A gente ainda tem tanta coisa para viver. A casa que vai levar seu nome, lembra?
Você precisa cortar a fita da inauguração. Precisa ensinar mais jovens com seus conselhos. E eu ainda preciso de você. O tempo passou devagar. Os médicos observavam. Rodrigo dormiu na cadeira, acordando entre suspiros e orações silenciosas. Até que, no final da tarde do dia seguinte, Marta abriu os olhos. Fracos, mas vivos. Eita, achei que estava no céu. Mas isso aqui tem cara de hospital barato, sussurrou. Rodrigo sorriu entre lágrimas. Você tá aqui. Tá viva. Se eu tô viva, cadê meu café? Ambos riram. E naquele riso, o alívio voltou. Como se o mundo tivesse respirado junto com eles. Alguns dias depois, ela teve alta. Foi levada diretamente à nova sede do projeto, ainda em obras, onde dezenas de voluntários a receberam com palmas, flores e gratidão. Rodrigo levou-a até uma sala especial, com uma placa ainda coberta por um pano de cetim. Marta, esse é só o começo. Mas quero que você veja com seus próprios olhos o que estamos construindo. Ele puxou o pano. A placa dizia: Sala de acolhimento Dona Marta, aqui se oferece o que o mundo esqueceu: tempo, atenção e amor. Ela chorou. Eu nunca tive um quarto só meu. Agora tenho uma sala com meu nome e uma legião de pessoas que te amam, Marta, porque você lembrou o mundo do que realmente importa. Ela o abraçou forte, frágil, mas inteira. E ali, naquele abraço, Rodrigo percebeu que a maior fortuna que um homem pode ter não está no banco, está nas mãos que seguram as dele quando tudo desaba. A casa Dona Marta foi inaugurada num fim de tarde dourado. A cerimônia, simples e afetuosa, reuniu autoridades locais, idosos da comunidade, parceiros, voluntários e, claro, a equipe do Conecta Vidas. Rodrigo, de camisa branca e olhar sereno, andava de um lado para o outro como um pai ansioso no dia do parto. Era a concretização de tudo o que sonhara, e nem em seus sonhos mais otimistas imaginava algo assim. O espaço tinha salas de convivência, quartos coletivos com camas confortáveis, biblioteca, jardim sensorial, ambulatório médico e uma cozinha comunitária onde os próprios idosos poderiam cozinhar e trocar receitas, memórias e afeto. Dona Marta chegou vestida com um conjunto rosa claro, sapato confortável e o cabelo preso num coque simples. Rodrigo a esperava na porta com flores. Pronta, fundadora? Eu sou só a semente, meu filho. Você é quem regou tudo isso. Rodrigo sorriu, emocionado. Sem a semente, nada nasce, Marta. Hoje você não é só a inspiração. Você é o coração disso aqui. Ela passou a mão nos olhos marejados e disse: Então vamos bater essa fita antes que eu desmanche toda a minha maquiagem. A multidão aplaudiu. Câmeras registraram. Mas o que ninguém conseguiu captar foi o que se passava no peito de cada um naquele instante, um sentimento de que o bem ainda pode vencer. Dali em diante, a Casa Dona Marta virou modelo de acolhimento e reintegração social para idosos em situação de vulnerabilidade. Em pouco tempo, outras unidades começaram a ser projetadas com o apoio de prefeituras, ONGs e até empresas privadas. O Conecta Vidas ultrapassava os muros da cidade. Rodrigo, agora mais maduro e firme, foi convidado para uma conferência da ONU em Genebra sobre inovação social e envelhecimento digno. Inicialmente, recusou. Não queria ser estrela. Mas Marta o convenceu. Se você tiver a chance de falar pro mundo, então fale. Fale por mim. Por todas as vozes que se apagaram sem serem ouvidas. E ele foi. Subiu ao palco diante de líderes de diversos países, ativistas e especialistas de todas as áreas, e contou, com o coração na mão, a história de uma mulher que dividiu um pão com um estranho. E, ao fazer isso, reacendeu um mundo. No final da palestra, o auditório aplaudiu de pé. Não apenas pelo projeto, mas pela simplicidade transformadora da história. Uma senhora sueca, diretora de uma fundação de impacto social, disse: Essa é a história mais bonita que ouvi nos últimos anos. Obrigada por lembrar que a humanidade ainda existe. Enquanto isso, no Brasil,
Marta passava seus dias entre a casa que levava seu nome e a praça onde tudo começou. Mesmo com todo o reconhecimento, ela se recusava a abandonar os pequenos rituais: o café no copinho, o banco da sombra, as conversas com estranhos que já pareciam de casa. A fama passa, Rodrigo. Mas o bom dia sincero de um desconhecido, isso é o que me alimenta, dizia ela. Um dia, ao chegar na praça, Marta encontrou um senhor de aparência cansada, roupas surradas, sentado no mesmo banco que um dia acolheu Rodrigo. Ela se aproximou com um saquinho de pão e um café. Aceita um pedaço? O homem, surpreso, hesitou. Mas, a senhora não me conhece. Ela sorriu. Não precisa conhecer alguém para dividir o que se tem. Às vezes, é só isso que a vida pede, um gesto. Vai por mim, eu sei. Rodrigo, que observava de longe, sentiu o peito aquecer. O ciclo se completava. Aquilo não era mais só a história dele. Era um movimento, uma onda. E agora, outros recomeços estavam nascendo a partir daquele mesmo gesto. Naquela mesma semana, Rodrigo recebeu uma carta anônima. Dentro, uma folha simples com uma única frase escrita à mão: obrigado por não guardar rancor. Eu sou um deles. E você me ensinou a lição que a vida inteira tentei evitar. Não havia assinatura. Mas ele sabia. Era um dos antigos sócios. Aqueles que um dia o traíram, que o empurraram para a rua, agora estavam observando e aprendendo. E Rodrigo, ao ler, não sentiu raiva. Sentiu paz. No domingo seguinte, a ONG organizou um evento especial, um piquenique intergeracional no Parque Ibirapuera. Idosos da casa, jovens voluntários, famílias e até ex-moradores de rua que hoje estavam reabilitados pelo programa apareceram. Dona Marta, claro, foi a atração principal. Rodrigo fez um discurso breve, mas marcante. Quando eu cheguei ao fundo do poço, aprendi que ali, no escuro, as mãos que nos puxam para cima são feitas de gente comum. Hoje, essa senhora aqui me ensinou mais do que qualquer livro, curso ou diploma, que a bondade silenciosa é a maior revolução. Marta, emocionada, tomou o microfone. Eu só dei o que tinha: um pão, um sorriso, um gole de café. E recebi em troca o mundo. Naquele fim de tarde, ao ver o céu tingido de laranja, Marta cochichou no ouvido de Rodrigo: se eu partir amanhã, eu vou feliz, viu? Porque sei que minha vida valeu a pena. Rodrigo segurou firme a mão dela. Você não vai partir, Marta. Ainda tem muita gente para salvar com esse café mágico. Ela riu. Mas no fundo, ambos sabiam que a eternidade não está no tempo que se vive, e sim no quanto se é lembrado. E Dona Marta jamais seria esquecida. O tempo continuou a passar, e a casa Dona Marta se tornava cada vez mais um modelo de acolhimento em todo o país. O projeto Conecta Vidas já estava presente em diversas cidades, alcançando centenas de milhares de pessoas, mas a essência de tudo sempre voltava ao mesmo ponto: o primeiro pedaço de pão compartilhado entre Rodrigo e Dona Marta. Rodrigo estava agora mais focado do que nunca. O projeto se expandia para países da América Latina, mas ele nunca esquecia da raiz de tudo: a simplicidade de um gesto e o poder transformador de um pequeno ato de bondade. Dona Marta, apesar da idade avançada e das dificuldades naturais, nunca se afastou do seu papel essencial. Ela sempre dizia que sua missão era ensinar o que realmente importava, e nunca deixou de ir até a praça, oferecer pão e café, e falar com quem precisasse de uma palavra amiga. Você sempre foi mais do que uma mãe para mim, Marta. Você me ensinou o que ninguém mais tinha coragem de me mostrar: a verdadeira força não está em lutar contra o mundo, mas em ajudar os outros a lutar também, disse Rodrigo em um dia qualquer, enquanto caminhavam juntos até a praça. Marta sorriu, com o olhar sábio de quem já conhecia a resposta. E você, meu filho, está pronto para assumir o seu lugar no mundo. Eu nunca te ensinei a lutar, Rodrigo. Só te ensinei a ter coração. E é isso que vai fazer você vencer sempre. Mas não é só isso, meu querido. É também saber que não podemos controlar tudo, mas podemos fazer o bem ao máximo. E isso, meu filho,
é o que realmente vai permanecer para sempre. Rodrigo parou por um momento, refletindo sobre suas palavras. Em todo o caos da vida, ele finalmente compreendia a profundidade do que Marta tentava lhe ensinar. Não era sobre ter uma conta bancária recheada ou conquistar todos os prêmios do mundo. Era sobre o impacto que ele deixaria nas pessoas, sobre as vidas que poderia transformar. O projeto Conecta Vidas se tornava uma potência em todos os lugares que chegava. Mas Rodrigo nunca se distanciou de seus valores. Continuava indo à praça e sentava-se com Marta, sem pressa. A vida estava sendo vivida com o propósito de construir um legado de amor e cuidado. Um mês depois de uma grande conferência internacional sobre inovação social, Rodrigo recebeu um telefonema que mudaria a direção de sua vida. Era de um governo estrangeiro que queria adotar o modelo de Conecta Vidas para os idosos em seu país. A proposta era audaciosa: expandir o projeto para a Europa, África e Ásia. Rodrigo pensou por um instante e olhou para Dona Marta, que estava ao seu lado, como sempre, com um sorriso doce e acolhedor. Ele sabia que esse passo seria fundamental para dar ainda mais força ao movimento. Mas não queria seguir sozinho. Marta, eu não posso fazer isso sem você. Não me vejo indo para tão longe sem poder contar com seus conselhos. Eu sei que você não vai para a Europa, mas seu espírito estará comigo, como sempre esteve. Ela tocou sua mão com ternura. Você sabe, Rodrigo, que a vida é feita de passos, não de saltos. Se você está pronto, então vai. Porque o que importa é o que você leva no coração e no olhar. O resto, o mundo vai te dar. Ele respirou fundo, como quem se prepara para uma grande decisão. Então, vamos fazer isso. E, sempre que sentir medo ou insegurança, lembre-se de que o melhor café do mundo vem da nossa praça. Dona Marta sorriu, sabendo que ela havia cumprido sua missão: ensinar que não importa onde estamos, o amor é o que conecta os corações. Rodrigo fez a viagem. A reunião internacional foi um grande sucesso, e o Conecta Vidas agora estava ajudando a transformar comunidades ao redor do mundo. Mas, em seu coração, ele sempre carregava a lembrança de Marta. Sempre que se sentia perdido ou duvidava de sua força, ele pensava naquele banco de praça, na simplicidade do pão dividido e no poder do gesto pequeno, mas imenso. E a cada novo país que abraçava o projeto, ele sabia que Marta estava com ele, em espírito, dizendo: o mundo só precisa de gente que se importa, Rodrigo. O resto, ele resolve. De volta ao Brasil, Marta continuava no mesmo banco, sentindo o calor do sol da manhã e observando a vida passar. Seu corpo já não era mais o mesmo, mas seu sorriso, aquele que havia conquistado o coração de todos, ainda era capaz de iluminar qualquer ambiente. Ela sabia que havia cumprido seu papel. Sabia que o amor que oferecerá, o pão que compartilhara, haviam dado frutos imortais. Certa tarde, Rodrigo voltou a visitá-la. Ela estava mais frágil, e ele já começava a perceber que o tempo de Marta, como o tempo de todos, estava chegando ao fim. Mas, em vez de tristeza, ele sentiu gratidão. A gratidão de ter conhecido alguém tão especial e, mais ainda, de ter tido a chance de aprender com ela. Marta, você mudou a minha vida. Agora, com o projeto crescendo, eu vejo tudo com outros olhos. Eu sou o homem que sou por causa de você. Ela apertou sua mão, como sempre fizera, com aquele toque suave e sábio. Você é mais do que imagina, Rodrigo. E eu sei que a cada gesto de amor que você faz, está levando um pedaço de mim. E esse pedaço vai permanecer em todas as vidas que você vai tocar. Você vai além de tudo isso. E por isso, a nossa história nunca vai terminar. Rodrigo sorriu, tocado profundamente por suas palavras. Ele sabia que Marta havia encontrado o verdadeiro segredo da vida. O amor é eterno, porque ele é transmitido de pessoa para pessoa. E esse legado de generosidade e empatia jamais poderia ser apagado. Marta partiu tranquilamente em uma manhã de outono, cercada por amor, com a certeza de que havia cumprido sua missão. Rodrigo continuou a jornada. Mas, agora, ele sabia o que era realmente importante.
Ele não precisava mais procurar respostas em lugares distantes. A resposta estava sempre com ele, nos pequenos gestos de compaixão, nas mãos que seguram as nossas quando mais precisamos. E assim, o legado de Dona Marta foi espalhado por todos os cantos do mundo. Sua memória viveu em cada projeto que foi realizado, em cada sorriso compartilhado, em cada vida tocada. Rodrigo, agora mais maduro e experiente, continuou a viver com o propósito que a vida lhe dera: ser a mão que ajuda a levantar, a voz que acalma, o abraço que cura. E sempre, sempre, ele se lembrava do gesto mais simples e poderoso que alguém poderia oferecer: um pedaço de pão, compartilhado com amor. Fim. Se você chegou até o final, comente lembrança, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.